Bom dia, estamos aqui em mais um desafio da alma. E a palavra que Deus tem para você neste dia está no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Para nós, parece impossível ter a imagem de alguém que é espírito. Contudo, quando Deus disse que faria o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, ele não se referia a uma imagem física, mas espiritual. Essa imagem divina diz respeito à consciência implantada no ser humano, a qual lhe permite escolher entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. Essa percepção dada pelo Altíssimo são para que o ser humano não apenas lhe sirva, como também se relacione harmoniosamente com o seu semelhante. É por meio da boa consciência que as virtudes são desenvolvidas, como a bondade, a misericórdia, a compaixão, o perdão, o senso de justiça. Nós carregamos o DNA de Deus. A essência do ser humano ela é boa, assim como foi com Adão e Eva. Eles foram criados perfeitos, carregando em si a imagem e semelhança do Altíssimo. Só que eles poderiam tanto concordar com Deus e ouvir os seus conselhos, quanto discordar dele. Escolheram o mal e desobedeceram ao Criador. Embora o espírito que dá consciência ao ser humano tenha se mantido, a imagem divina começou a ser corrompida por causa do pecado. E por que eles pecaram? Eles pecaram porque tinham um espírito que era a imagem e semelhança de Deus e que os tornava humano e havia sido favorecido com a liberdade de escolha. E assim somos nós. Deus ele nos deu essa opção de escolha. Quantas vezes criticamos Adão e Eva? Como que pode, né? Estavam num paraíso e escolheram desobedecer. Mas hoje, se vermos, temos tantas coisas boas para usufruir, tantas coisas, os conselhos de Deus para ouvir, e quantas vezes escolhemos não ouvir, desobedecemos, escolhemos a opção errada. Então, Deus nos deu esse poder de escolha, e podemos hoje escolher fazer aquilo que é certo e colher os benefícios dessa escolha. Mas o que acontece hoje é fazer a escolha errada. E muitos hoje vivemos dias de almas doentes, com depressão, ansiedade, baixa autoestima, pouco ou nenhum senso de valor próprio. Os seres humanos estão doentes emocional e espiritual, buscando inutilmente a validação e o prazer em coisas ou lugares e pessoas. E ainda Deus diz, depois da criação, Deus diz que tudo era muito bom. No capítulo 1, no versículo 31, Deus diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Como pode alguém que foi feito nada mais, nada menos do que a imagem e semelhança do Altíssimo se sentir uma pessoa sem valor? O ser humano é a única criação, o legítimo representante de Deus na terra. Por isso que Deus compartilhou conosco os atributos, como a sabedoria, a inteligência, os talentos. Deus nos deu tudo isso. Quanta coisa boa você tem para usufruir, escolhe o mal. Os conselhos de Deus é para o nosso bem e não fazemos. Só que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabendo das escolhas erradas e do pecado que nos afasta dele, Ele nos enviou Jesus e nos deu a oportunidade da salvação. Ele criou o plano para nos salvar, mesmo diante das escolhas erradas. Deus ele tem um plano de salvação. Quantas vezes você caiu, Deus está ali para te levantar. E aqueles que se voltam para Deus com arrependimento e fé, recebem a restauração da imagem de Deus e passam a viver como Adão no primeiro dia da criação. Adão vivia feliz, em segurança, pleno de satisfação interior. Quando nos voltamos para Deus, Ele nos preenche dessa forma, feliz, seguro,
a nossa satisfação interior, porque o vazio da alma é só Deus que é o tamanho de Deus, é só Deus que pode preencher. E quando nos voltamos para Ele, Ele preenche. Quando nos voltamos para Ele, deixamos de ser dependentes de terceiros e de circunstâncias. Nós somos a cópia de Deus neste mundo e tudo que fazemos é para glorificá-lo. Então não deixa o pecado, alguma situação, uma escolha errada que você fez te afastar de Deus. Se volte para Deus com arrependimento sincero e Ele está de braços abertos para transformar, para fazer você numa nova criatura. Esse é o plano dele. Então se volte, tá bom? Tenha um bom dia. Deus abençoe.